Fique com a gente. Assista agora Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. Meu caro telespectador Opinião, hoje nós vamos discutir a violência no Brasil, mas de uma outra forma e com quem está literalmente convivendo nos bastidores dela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crimes que marcaram a história da nossa cidade. Um deles, por exemplo, Márcia Constantino, quem não se lembra, que acabou levando a se descobrir que Natanael Búfalo tinha violentado e matado a menina Márcia Constantino. Também o caso Coalho, a menina que foi atropelada por um racha de automóveis que gerou uma polêmica enorme no país. Uma série de outros crimes. Quem está por trás disso? Quase sempre os advogados, na acusação ou na defesa. E como esses advogados que atuam em crimes tão polêmicos enxergam a violência no Brasil e podem entendê-la? Hoje eu vou conversar com Israel Batista de Moura, que é advogado criminalista e que tem uma experiência longa numa série de crimes que marcaram não só o país, não só Maringá, a nossa região, mas também o país. Doutor Israel, bem-vindo aqui à Opinião. Eu agradeço, Gilson, estou à disposição. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor tem uma experiência profissional exatamente atuando em crimes em que a maior parte da população faz o julgo do senso comum. A raiva, o sentimento de ódio, a tentativa de vingança. Estava conversando com o Israel, se nós fôssemos deixar pela mão do povo, tinha até linchamento. Ah, sim, com certeza. Agora, como é que a gente pode entender a violência no país partindo desses crimes que às vezes são tão hediondos? Na realidade, todo crime tem uma dose de impacto. Todo crime choca, porque uma regra foi quebrada, uma lei foi ferida. Há uma mentalidade na nossa sociedade, primeiramente, que o advogado defende o crime. Não, defende o criminoso. Defende o ser humano que se envolveu num crime. Mas todo advogado, não conheço um, a não ser com aquelas exceções, né, que sempre existem. Mas a regra é que todos são contrários à prática de crime. Mas a Constituição, a lei internacional diz que todo aquele que se envolve em crime, ou culpado ou inocente, ou alheio a esse crime, tem que ter defesa para haver um julgamento. Aí o advogado é uma peça essencial, ou na defesa ou na acusação. Na realidade, o advogado, mesmo na defesa, e mesmo quando faz a acusação pessoal do réu, ele está defendendo uma causa. Então, nós sempre estamos defendendo um ponto de vista. O olhar do advogado e de quem lida com a ciência jurídica não é o mesmo das pessoas que observam o crime pelo senso comum. Exatamente. Muitas vezes é comum e é compreensível que o cidadão que está ali relaxando no seu final de semana, no final do dia ali num bar com os amigos, ele fala, olha, fulano fez isso, esse cara merecia morrer, eu não sei por que levam comida para o preso na cadeia, tem que passar fome, tem que fuzilar. Ele, sem nenhum compromisso com a realidade, ele expressa um pensamento em virtude do impacto de alguma notícia, de algum fato que ocorreu. Agora, na visão do senhor que viveu essa experiência. Mas ao advogado não é permitido essa viagem de pensamento, esse devaneio, vamos dizer assim. Por quê? Porque só o ser humano que se envolve nesses crimes racionais que demonstra, às vezes, um ódio, uma paixão, uma ira incontrolável. E todos aqueles que são contra, que todos nós somos, contra o crime. Muitas vezes passamos a entender a atuação do advogado quando temos um amigo ou um familiar que vai preso, ou um conhecido. Ah, esse aí precisa de um bom advogado, esse é um menino bom, esse não merecia, acho que não foi ele. Por quê? Porque é uma pessoa próxima do seu círculo. Mas se não for, se for um estranho, um desconhecido, ele já será julgado e executado sumariamente pela opinião pública. Agora, nós temos uma opinião pública que cada vez mais tem uma forte influência, aparentemente, nas decisões que o próprio Estado tem e às vezes até o Poder Judiciário. Alguns falam assim, estamos politizando o Poder Judiciário.
Alguns ministros do Supremo estão se transformando em lideranças políticas, estão cedendo às pressões populares. Alguns até compram briga com o povo quando resolvem não ceder. Na opinião do senhor, isso está acontecendo mesmo? Nós corremos um sério risco de não fazer justiça e começar a fazer a vontade do povo? Na realidade, o povo tem uma parcela de culpa muito grande nisso aí. Porque os políticos estão lá, né, nas assembleias, nos congressos, no Senado, eles não entraram pela porta do fundo, eles não arrombaram janela não para entrar, eles entraram através do voto popular, porque o povo colocou lá, a troco de uma dentadura, de um benefício, porque era amigo, compadre, mas colocou lá, votou. Então o povo também tem essa parcela de culpa. E o que nós estamos assistindo hoje é exatamente isso, as leis criadas no calor da emoção. Seria como uma das leis mais mal feitas, mais maléficas que esse país já teve, que foi a lei do crime hediondo. Todo crime é hediondo. Não é porque atingiu um sujeito rico ou filho do fulano, do ciclano, que ele ficou mais hediondo. Naquele caso da Glória Pérez, nós vimos que ela fez um abaixo-assinado, entrou todos os deputados, os políticos que compraram essa briga estavam querendo faturar em cima. Assim como nós vemos um caso de repercussão, um crime grave que ocorra hoje, pode escrever 2 ou 3 políticos tomam uma tribuna ou os microfones dos veículos de comunicação e começam a defender a pena de morte para aquele crime. Mas é tudo balela, porque a pena de morte não passa nunca no Brasil, que tem uma cláusula pétrea na Constituição que proíbe, que veda isso. A discussão disso aí até, vamos dizer assim, em termos físicos, seria uma coisa boba, em termos populares. Deixa eu tentar chegar ao ponto talvez mais duro da nossa conversa. Então nós estaríamos diante da ignorância, que por ignorar acaba atuando de uma forma permissiva quando se fala da justiça. Esse ignorar a Constituição, ignorar os seus direitos, ignorar a função do aparato de segurança, ignorar a realidade da sociedade brasileira, que faz as pessoas às vezes apostarem ou apoiarem numa violência contra a própria violência. Não vamos prender, vamos condenar à morte. Na realidade, vamos pegar como exemplo os vereadores, que são eleitos, em princípio, para criar leis, para legislar. Dificilmente vemos um com competência para isso. A maioria nem sabe o que é a legis, não sabe nem o que é a lei. Está lá para fazer um assistencialismo aqui, um negócio ali para defender o seu, né, para ganhar o que era antigamente um provento, hoje é um salário. Né, daqui a pouco eles vão estar entrando com uma ação trabalhista contra o município pedindo mais, hora esse, etc, etc. Então, a lei que existe, quando ela é feita por técnicos, é uma coisa. Quando ela é feita por políticos que não têm esse lado técnico, esse conhecimento de técnica jurídica, vira uma barbaridade. E a grande maioria, não logicamente podemos generalizar, mas a grande maioria dos políticos nossos que fazem as leis, Deus me livre e guarde, salvem as almas. Agora vamos para outras almas. Vamos pegar as almas no cotidiano da violência, violência diária. Vamos fazer uma cena que talvez para o nosso telespectador um pouco mais chocante, mas retrata um pouco o que é o combate à violência. Que é o caso daquela mulher que foi morta durante uma troca de tiros do aparato de segurança na periferia do Rio de Janeiro e foi levada no camburão, da forma mais incorreta do mundo, para o hospital, caiu e foi pendurada na viatura. Se filmou aquilo com o celular. Quer dizer, um maltrato, um desrespeito, mas existe um cotidiano de um aparato de segurança que se diz que combate o crime, ou às vezes comete crimes também, e do criminoso. Queria que você falasse um pouquinho dessa realidade. Que mundo é esse? Ele é muito distante desse mundo legal, da justiça? Olha, quando eu comecei a minha carreira, o Sarandi, eu gosto sempre de usar o exemplo aqui pertinho de nós, porque fica uma coisa mais concreta e palpável. Sarandi pertencia à comarca de Marialva, o município pertencia a Marialva. E ali houve uma explosão imobiliária da noite para o dia. Criaram loteamentos, foi rifado, loteado, sem nenhuma infraestrutura, sem indústria, sem nada, e aquilo foi virando um depósito. E os crimes ocorriam ali, e eu, na época, 30 e tantos anos, era nomeado para fazer isso. A mão do Estado não chegava lá. Nós estamos verificando que há alguns anos que a polícia foi implantada em Sarandi. Nós víamos que a delegacia
antigamente, que onde está hoje, no centro da cidade, ao lado de creche, que é uma barbaridade, hoje ela tem um certo aparato, mas antigamente era uma casa residencial onde ficavam presas mulheres, crianças, bêbados, assassinos, todos juntos. E não tinha como separar. O delegado era o famoso calça curta, ou seja, nomeação política do prefeito ou do vereador. Não tinha conhecimento de nada. Aquele povo não tinha crença nenhuma na justiça. Eles faziam. E tinham motivos para isso. Sim, faziam a justiça com as próprias mãos. Hoje nós vemos a polícia se instalou lá, conselho comunitário, é uma comarca, tem juízes, promotores, policiais militares, civis. Sim, precária ainda, uma situação muito precária, porque a cidade cresceu muito. Assim como Maringá. Nós tivemos também aqui a fase de delegados leigos, calça curta, aqui na região nossa toda nós tivemos. Então a justiça nunca chegava convenientemente ao cidadão. O cidadão apelava. Né? Os advogados não tinham como trabalhar, o juiz queria dar os seus despachos, também não tinha como, faltava a estrutura. Hoje nós já temos essa estrutura, mas totalmente falha. Por quê? Porque os políticos é que estão determinando onde a verba vai ser colocada e normalmente não é onde a ferida dói mais. A segurança não é prioridade na prática. É no discurso, mas não na prática. Assim como o esgoto, aqueles buracos que eles fazem, que é essencial para a humanidade, ninguém vê, não é? Vamos fazer aqui um portal, uma estátua, não sei de quem ali, que isso dá mais volta. O senhor está muito tempo atuando, né, como criminalista, e nós temos hoje, como um dos principais motivos para os homicídios, o tráfico de drogas. Sim. Que se multiplica muito e atinge todas as idades, atinge todas as rendas. Os maiores consumidores são a classe AB, mas quem mais sofre com o consumo de violência são as classes mais baixas. Exatamente. Agora, como é que é esse cotidiano, quando a gente pensa na violência diária que a droga promove? O que é a droga no mundo do crime e no mundo da violência, na opinião do senhor? A droga, a política hoje, antidrogas no Brasil, ela praticamente inexiste. Nós não vemos um ministério, que a não ser o Ministério da Saúde, que talvez não seja o ideal para isso, porque seria uma matéria preventiva, mais de caráter social. E não só de saúde física. Porque quando se pega um viciado, um dependente químico, ele já está com o problema instalado no seu corpo. Mas precisaríamos, antes que isso ocorresse, né, alguma prevenção, um trabalho preventivo forte, de conscientização, que nós não temos. Infelizmente, a droga ficou muito barata. O crack, aquilo que eu comentava, o mendigo antigamente pedia um dinheirinho e ia tomar uma pinguinha. Hoje ele vai comprar um crack. E aí a dependência é diferente? Muito diferente, muito dolorosa e torna a pessoa extremamente agressiva. E é difícil, nós não vemos assim uma política de recuperação. Os que se recuperam são graças à bondade, né, e à dedicação de alguns, ou de família, amigos, igrejas. Que assume o papel que o Estado deveria assumir. Instituições. Aliás, essa mania do Estado atribuir a sua responsabilidade ao povo já vem de há muito tempo. O Conselho Comunitário de Segurança, criado na década de 80, na época do Richa, foi criado exatamente por quê? Para que o Conselho desse amparo, fizesse rifas, levantasse fundos para bancar a Polícia Militar e a Polícia Civil, principalmente a militar, bancando gasolina, consertando viaturas. Isso é um dever básico do Estado. E até hoje nós vemos os conselhos, não só na área de segurança, nas escolas, na saúde, né? E quando na realidade o povo vai assumir, se o povo não se unir e fizer e esperar que o Estado faça, o Estado não vai fazer. Doutor Israel, o senhor tem uma experiência fantástica, é muito gostoso conversar com o senhor. A conversa pode ser um tema pesado, mas ela flui muito bem. Mas eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar nossa conversa. Diante de tudo isso que o senhor relatou, que daria para ficar relatando muito mais ainda, qual é a esperança que a gente tem de fazer uma justiça, de fato, de fazer uma justiça humana e de simplesmente combater a justiça da forma certa para que ela não se multiplique, para que ela reduza de certa forma? Olha, a minha esperança repousa sobretudo na juventude, nessa juventude que tem uma informação diferente da nossa.
É uma informação geral advinda dos meios de comunicação, da internet, do meio virtual. Não só do banco de escola, não só da faculdade, porque escola, faculdade vai dar uma certa cultura, uma maneira de como adquirir cultura. Mas os jovens têm manifestado numa instituição que eu acredito que hoje, se não for a demais, é uma das de mais credibilidade ao Brasil, que é o Ministério Público. Podemos avaliar, analisar, observar que o Ministério Público é formado essencialmente por jovens. Então essa revolução que está havendo de caça às bruxas nos meios políticos, na corrupção, mesmo no crime organizado, é feito pelo Ministério Público, pelos jovens, que não tem medo de enfrentar isso. Hoje há uma geração de policiais militares com uma nova formação, uma nova mentalidade, que não é aquela mentalidade do jagunço, de dar porrada, de bater, arrastar e mostrar que é machão, não. É uma técnica, é uma sociologia. Então, a minha esperança repousa nisso. Não em governo, não em político, não em todos, não generalizo, mas eu ainda estou andando com a lanterna procurando um político que vale a pena votar, e não tenho achado, não. Conversei com Israel Batista de Moura, criminalista, uma conversa fantástica. Uma das poucas conversas que a gente tem para poder relatar a violência, o crime, primeiro de quem vive e convive com ela, como ele mesmo colocou, nos bastidores dessa violência, que a gente tem que entender ela de forma mais racional e saber atuar para tentar combater a violência e não para multiplicar. Não se combate violência com violência. Doutor Israel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Até o nosso próximo programa. Você assistiu Opinião com Gilson Aguiar. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.